E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como título: transformando reconhecimento em honra. Em honra. Essa palavra hoje está muito em voga. John Bevere, ele tem um livro que diz assim: você vai entender um pouco sobre a excelência da honra, sobre o poder da honra. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, sobre o que é reconhecimento e o que é honra. Tem pessoas, irmãos, que reconhecem, mas não honram. Eu não sei em que nível você está, mas nós vamos entender algumas coisas nesta noite, tá bom? Primeiro, só chegamos aonde o nosso conhecimento, atenção, os alfabetizados, em nome de Jesus, só chegamos aonde o nosso conhecimento chega. Se não chegamos ainda, é porque ainda falta o que para nós? Conhecimento. E falta ainda mais discernimento e mais revelação. Você só vai até onde o seu conhecimento chega. E Deus quer levar você a um nível muito maior de conhecimento e de revelação. E você pode estar aqui no culto hoje e você sair daqui dizendo: eu não entendi nada, não estou sentindo nada, nada falou comigo, porque você bloqueou o seu entendimento. Mas Deus vai destravar algumas coisas na sua vida agora, amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Não se levante, não beba mais água, não vá mais ao banheiro, está proibido agora. Segura aí a bexiga, em nome de Jesus, dá um jeito aí, mas você vai receber a palavra para o seu coração. Queridos, existem 3 tipos de pessoas que eu sintetizei aqui nessa palavra para compartilhar com você. O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que vivem, são pessoas que vivem na mediocridade. São pessoas que têm alma pobre e que não reconhecem nada. Tem gente que não reconhece a casa que tem, a comida que tem, quem um dia estendeu a mão, quem um dia disse assim: conte comigo para o que der e vier. Tem gente que tem uma alma pobre porque ele só vai lembrar quando ele está recebendo. Quando ele passar daquilo ali, ele não vai lembrar mais nada. Esse primeiro tipo de pessoas, queridos, são pessoas que para ele o que passou, nada interessa. São pessoas de mente paupérrima, mente pequena, pobre. Ele não se lembra que um dia alguém estendeu a mão para ele. Ele não se lembra que na hora das dificuldades Deus levantou uma pessoa para cuidar dele. E geralmente é assim, queridos: Deus vai levantar quem menos você espera para estender as mãos para você. Porque às vezes você começa a criar expectativa no homem e essa expectativa é frustrada. Quem está entendendo? Amém. Primeiro tipo de pessoas são pessoas com alma pobre. Agora, existe o segundo tipo de pessoas. São pessoas que sabem expressar o quê? O conhecimento. São pessoas que dizem assim: cara, naquele dia que eu estava para morrer, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Naquele dia que eu resolvi desistir de tudo, Deus mandou você ficar juntinho de mim. Naquele dia que eu estava passando uma fome. E fome não é só de alimento, não, querido. Às vezes fome é de amigo, é necessidade.
e Deus levantou alguém para estender a mão para você. Ou talvez você estava desempregado e alguém te deu uma porta de emprego, e quando você estava de posse do emprego, você esqueceu, você é medíocre. Mas aqueles que têm, existe um tipo de pessoas que diz assim: eu me lembro que na minha dor, você foi o anjo que Deus usou para minha vida. Esse tipo de pessoas são pessoas de alma boa, são pessoas que expressam gratidão. Só que existe um terceiro tipo de pessoas. São pessoas que têm uma visão mais ampla. Aí ela saiu do nível do reconhecimento e ela passou a entrar agora no nível da honra. Primeiro tipo de pessoas: medíocre, pobre, esquece quem deu a mão. Segundo tipo é quem até entende, lembra. O segundo tipo de pessoas, ele reconhece quem ajudou. O terceiro tipo, ele reconhece, mas ele vai mais além. Ele passou para o nível da honra. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite para o seu coração. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler esse texto da Bíblia. Não vou ler esse capítulo todo, como eu coloquei, por conta do horário, mas nós vamos ler alguns textos aqui. 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto agora, que diz assim: um certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. E daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: eu vejo que esse que passa sempre por nós é o quê? É o quê? Santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Primeira coisa que eu entendo aqui é que ele é santo, mas ele é homem. Ele é um homem de Deus, mas ele é homem. E o homem é tendente a cair, a fracassar, mas ele precisa ser santo. Versículo 10 diz assim: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de um pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. E então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta, e esse dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com tanta abnegação, com tanto zelo, com tanto carinho, o que é que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu possa falar ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. E disse a Eliseu: chama de novo essa mulher. E chamando-a ele, ela se pôs à porta, e disse o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17: concebeu ela, deu à luz a um filho no tempo determinado, quando se fez 1 ano, segundo Eliseu lhes profetizar. Para um pouquinho aí, depois a gente continua com essa leitura. A Bíblia conta a história de uma mulher a qual nós não sabemos nem o nome dessa mulher. A Bíblia chama de a mulher sunamita. E algumas pessoas acham que o nome dela era Sunamita. Ou será que não era Sulamita e esqueceram? Não. Sunamita, porque aquela mulher morava numa cidade chamada Sunem.
A Bíblia não fala o nome daquela mulher. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, diz que o profeta Eliseu, ele parava em frente à casa daquela mulher. E a cidade de Sunem era uma cidade que ficava entre duas grandes metrópoles. E as pessoas que iam de um lado para outro tinham que passar em Sunem. E Sunem virou assim um ponto de apoio. Era um lugar onde tinha muitas hospedagens, era um lugar onde tinha muitas pousadas para a época, né? E possivelmente pelo profeta não ter dinheiro, ele parava em frente a essa casa dessa mulher. E ele parava e ficava ali junto com o seu moço, né? O seu talmidim. Você sabe o que é talmidim? Seu discípulo. E a Bíblia diz que ele parou em frente à casa daquela mulher. E quando ele para, aquela mulher olha para ele e diz assim: eu vejo. A mulher chama o marido. O texto diz que a mulher chama o marido e fala assim: eu vejo que esse homem que passa aqui, que para aqui em frente à nossa casa, ele é um santo homem de Deus. O que é que ela fez? Ela honrou ou ela reconheceu? Ela reconheceu que ele era um homem. Irmãos, em nome de Jesus, ele era um homem de Deus. Bom, primeira coisa que ela olha, ela reconhece. Para que ela reconheça que ele é um homem de Deus, alguma coisa dele testificava isso. Então eu quero fazer a primeira pergunta dessa noite. Quando você passa em algum lugar, como as pessoas reconhecem você? O seu caráter denuncia que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus? Ou você precisa dizer: eu sou crente? E alguém vai dizer: desse jeito? Parece não. A Bíblia diz que a mulher olhou assim: gente, olha para cá, porque essa história, eu vou entrar na mensagem ainda, mas eu quero que você entenda que aquela mulher olha para aquele homem e ela reconhece que sobre a vida daquele homem havia uma unção poderosa. Pastor, o que é reconhecimento? Reconhecimento é o ato ou a atitude de reconhecer algo. É expressão de palavra de gratidão em reconhecer alguém ou algo que essa pessoa fez. É deixar alguém ciente que ele realizou algo ou que ele tem uma característica louvável. Você lembra de alguém que já algum dia já foi uma bênção na sua vida, quando você menos esperou? Você fala: aquela pessoa estendeu as mãos para mim. Você lembra disso? Isso chama-se reconhecimento. Aquela mulher reconhece que aquele homem era profeta. Aquela mulher reconhece que havia uma unção sobrenatural sobre a vida dele. E muita gente diz assim: pastor Rosenildo, essa igreja é uma bênção. Eu reconheço que esse ministério é uma bênção. Eu reconheço que você é um homem de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus quando você reconhece. Mas existe uma coisa, irmãos. No versículo 3, você vai entender, perdão, no versículo 8, você vai entender que aquela mulher, quando Eliseu para lá em Sunem, havia essa mulher era muito importante, era uma mulher rica, era uma fazendeira, suponhamos, né? Quer dizer, eu imagino, era uma mulher de muitos postos, porque o profeta diz assim: eu posso falar alguma coisa para o governador? Tem alguma causa sua que está impedida? Eu posso ir lá e suplicar por você. Ela disse: não preciso de nada. Era uma mulher bem sucedida, mas a mulher reconheceu que havia nele havia algo muito grande, e essa grandeza que havia nele
nada mais é do que a presença gloriosa do Senhor. Queridos, para atrair o mover de Deus, nós precisamos ver o que os demais não podem ver e se comportar de uma maneira que os outros ainda não se comportam. Tem muitas coisas que você reconhece. Por exemplo, eu reconheço que a minha mãe é uma bênção. Amém? Amém. Meu pai é uma bênção. Amém? Amém. Isso é o quê? Porque tem filho que quer dizer assim: você me pôs no mundo só para sofrer. Já ouviu isso? Tem filho que diz assim: você não faz nada mais do que sua obrigação. Às vezes é a esposa. Deixa eu fazer um quebra-gelo. O marido nunca vai no supermercado. No dia que ele resolve ir no supermercado com ela, ao invés dela reconhecer: que bom que você veio, aí ela olha para ele e faz assim: até que enfim, né? Aprendeu? Aprendeu? Aí ele fala: não vou nunca mais. Não é assim? Agora, reconhecimento é o ato de lembrar que alguém fez algo. Mas estão lembrados que existem 3 tipos de pessoas? Primeiro, pessoas medíocres, pessoas pobres, alma pobre, pessoas que só pensam para baixo. Segundo, pessoas que reconhecem. Mas existe a terceiro nível de pessoas. São pessoas que entraram no princípio da honra. E agora, o que é honra? Honra é a soma de reconhecimento mais investimento. Diga comigo: honra. Honra. Não, eu não vi não. Honra. Honra. Também não vi ainda. Honra. Honra. É a soma. De reconhecimento. Mais investimento. Aí você vai entender agora que aquela mulher, ela reconheceu que um profeta era um homem de Deus. E aí o que é que ela diz no versículo 10? Ela diz o quê? Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando aquele homem passar, ele vai se hospedar aqui, porque eu reconheço que ele é um homem de Deus. Amém. Escuta uma coisa: quem apenas reconhece, não entra no nível da honra, não vê milagres. Aquela mulher poderia ter dito para o marido assim: eu reconheço que ele é um homem de Deus. E acabou. Ela disse: não. É como se ela dissesse assim: vamos ali na Tupã, vamos comprar cimento, argamassa, uma cerâmica. Vou passar ali numa loja dessa aí do shopping, vou comprar uma mesa. Se fosse hoje, isso na visão ali, era uma mesa, um candeeiro, uma cama, uma botija de água, e estava feito um quarto. Se fosse hoje, aquela mulher ia dizer, eu tenho certeza que ela ia falar assim: vamos por aqui, vamos fazer um quartinho para esse profeta? Quando ele vier, esse profeta vai ficar na minha casa. Eu vou receber esse profeta na minha casa. Olha, vamos colocar um ar-condicionado nesse quartinho. Vamos colocar uma cama bem legal aqui. Olha, vamos fazer o seguinte: põe uma mesinha lá, um escritório. Põe um ponto de Wi-Fi. Porque hoje as pessoas chegam na casa dos outros, não diz nem mais bom dia, já pergunta logo qual é a senha, não é? Ninguém dá mais a paz do Senhor, já pergunta qual é a senha, qual é a senha, não é assim? Disse que teve um camarada que ele foi no enterro do amigo. E a viúva chorando ao lado do caixão. Chorando, e ele chegou lá no sepultamento. Aí já foi juntinho da viúva. Aí olhou assim e disse: qual é a senha do Wi-Fi? Aí ela disse: respeito o morto. Aí ele disse: é tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Hoje as pessoas não têm mais respeito com isso. Eu acho, gente, que aquela mulher, ela ia dizer assim: prepara um ponto de Wi-Fi, põe a internet aqui.
pastor, você é uma bênção. Vou legislar em causa própria agora. Você é uma bênção, mas nunca me levou para almoçar na casa dele. Talvez, né, Cleber? Mas a pessoa me diz assim: pastor, você é uma bênção, mas nunca me levou para almoçar ali no restaurante. Estou brincando com ele, não estou falando sério. Escuta uma coisa. Reconhecimento é uma coisa, mas a honra é a soma de reconhecimento mais investimento. Qual é a namorada que o namorado passa a semana todinha brigando com ele, e no final da semana ela diz: eu reconheço que ele é uma bênção, vou comprar um presente para ele. Faz isso? Ah, não é isso. De jeito não. Sabe, queridos, você tem que aprender a transformar reconhecimento em honra. Aquela mulher disse: vamos preparar esse quartinho para ele, vamos fazer algo diferente para ele, querido. E eu quero que você entenda que nós vamos entrar numa área mais pesada agora. Se eu quero experimentar o favor de Deus e viver em níveis mais profundos, eu preciso transformar reconhecimento em honra. E isso só é feito através de investimento. Honrar é fazer algo diferente. Um dia eu lembro de uma irmã, permita-me contar essa história. Uma mulher muito bem sucedida aqui em Recife, financeiramente vivia muito bem. E ela não fazia parte conosco, não, ela fazia parte do hall de amizade. E um dia ela visitou nossa igreja e ela disse assim: pastor, hoje, quando terminou o culto, hoje eu dei uma oferta que mexeu com o coração de Deus lá na sua igreja. Quando terminou o culto, eu falei: glória a Deus, tanta coisa para pagar, aluguel, água, luz, meu Deus, oh Deus, obrigado por essa mulher, isso é uma bênção, isso é uma tsunamita. E aí, quando terminou o culto, eu fiquei preocupado, né? Assim, eu confesso aos irmãos meu pecado, eu fiquei curioso, porque eu digo: Deus ouviu nossas orações. Ela disse: olha, eu dei um cheque, tem problema? Eu digo: não, a igreja tem conta, vai ser depositado na conta da igreja. Aí ela disse assim ao diácono, o velho deu o tesoureiro: ô meu irmão, chegou uma oferta extra, abençoada, abundante? Ele disse: não. Eu digo: então desviado. Eu digo: não chegou um cheque, não? Ela disse: não, só teve hoje, só teve um cheque, pastor. Eu disse: quanto foi esse cheque? Perdoe, irmão, está sendo filmado, estou passando aqui, isso vai para o YouTube, mas eu quero dizer isso, porque aí aquela mulher disse assim: eu quero que você chegue no final, no moral da história. Aquela mulher disse assim: eu dei uma oferta que mexeu com o coração de Deus. Eu disse: quanto foi o cheque? O nome da pessoa? Ele disse: fulano. Quem é ela? Eu disse: pastor, não, foi um cheque de R$50. Irmão, não é que Deus está preocupado com dinheiro, não. Tudo é dele. Mas a pessoa tem a ousadia. É aquilo para ela, querido, é um sorvete que ela toma ali no McDonald's, no lanche, alguma coisa. E ela dizer: eu dei uma oferta que mexeu com o coração de Deus. Irmão. A expressão mexeu com o coração de Deus foi que mexeu com o meu. Porque foi uma oferta de miséria. Tem gente aqui na nossa igreja que com menos poder aquisitivo faz muito mais. E aquela mulher diz: Deus, eu alegrei o coração de Deus. Querido, isso não é honra. Isso é tentar tapear Deus. E Deus não se deixa levar pelas nossas posições medíocres. O investimento é algo que vai doer. Ah, Deus, eu amo essa igreja. Mas se dependesse de você, a conta da luz estava paga? Se dependesse do seu esforço, esse prédio todo aqui, ó, o nosso prédio tem 4.000 metros de área construída, entre construção e área livre de estacionamento. É um prédio lindo, é um ambiente lindo. E tem gente que fala: oh pastor, que maravilha, pastor, oh! Mas o que é que você tem feito? Qual é a honra que você
Eu sei que aqui tem gente que honra além da necessidade. Eu sei, e eu louvo a Deus que Deus tem colocado muitas pessoas aqui. Querido, eu quero que você entenda. Por que eu estou falando isso? Porque no final dessa mensagem você vai entender que vale a pena honrar ao Senhor. Amém? Amém? Honra, queridos, honrar é fazer algo diferente. Escuta aqui, ó. Quando nós transformamos reconhecimento em honra através do investimento, qualquer dia o milagre vai acontecer. O favor de Deus vai bater na sua porta. Existe um tempo entre a honra e o favor de Deus, mas esse dia vai chegar. Tem muita gente que reconhece o que as pessoas fazem por ele, mas não faz nada para honrar o que foi feito em seu favor. Há uns dias atrás, um irmão aqui da nossa igreja, um dos nossos obreiros, chegou para mim e disse: pastor, tem um presente para você no culto da manhã. Quando eu olhei o que era, 2 litros de suco de cajá. Ele disse: eu soube que o senhor gosta de suco de cajá. Isso é o quê? É o quê? Honra. E para que ele pudesse honrar, ele teve que comprar o suco de cajá. E já faz alguns dias que ele não trouxe mais. Eu não vou dizer o nome dele não, viu, Dimas? Mas assim, sabe, irmão? A gente precisa entender que investimento acontece quando a gente entende o que é honrar. Já acabou. Aquela mulher preparou um quarto. Aquela mulher preparou um aposento. Aquela mulher preparou assim como se fosse uma suíte para o profeta. O profeta estava no meio da rua. O profeta não tinha dinheiro para pagar a pousada. Como era o nome do profeta? Como era o nome do profeta? Eliseu. Olha o nome. Eliseu.